Bom, pessoal, continuando essa sequência de vídeos que nós estamos fazendo sobre a pressão, a gente vai falar sobre o aparelho de medir a pressão. Como é que ele funciona? Como que a gente mede a nossa pressão interna sanguínea? Essa pressão que é exercida nas artérias. É usado um aparelho chamado esfigmomanômetro. Eu até escrevi ele aqui para não errar o nome, porque dificilmente a gente chama o aparelho pelo nome. Normalmente a gente chama aparelho de medir pressão. Esse aparelho ele foi inventado, na verdade, por um cientista médico chamado Samuel Siegfried Fritter von Beck, a partir de 1880. Na verdade, ele foi inventando, a partir de 1880, 3 aparelhos. Né? E aí foi dando a sequência no esfigmomanômetro. Bom, existem 2 aparelhos, na verdade, para você medir a pressão. Um é chamado, esse que eu acabei de falar, esfigmomanômetro, repetir várias vezes para não errar, e o estetoscópio. Para que servem eles? O esfigmomanômetro, ele possui um líquido, né, dentro. Esse líquido é chamado de mercúrio. E por que é usado o mercúrio? O mercúrio ele tem uma propriedade muito interessante. Como ele é um metal líquido, ele sofre variações na medida que você aplica nele algumas coisas físicas, né? Por exemplo, a temperatura, por isso que ele é usado em termômetros. Na hora que aumenta a temperatura, seja qual for ela, né, o valor, ele como sendo um metal muito volátil, ele modifica. Então, por isso que você consegue aferir a temperatura de uma pessoa. Já com a pressão, ele também sofre variações, conforme a pressão for aplicada nele. E pressão mínima, ele já sofre alterações. Por isso que é usado o mercúrio nesses tipos de aparelho. Bom, aí como é que o médico ou auxiliar de enfermagem, eles medem a nossa pressão? Primeiro, eles pegam aquela bolsa, né, de ar e colocam no nosso braço. Né? E aqui há aplicada uma força de ar, né? Que, por exemplo, ele tem aquela borrachinha que você aperta e vai inflando, né? Essa bolsa. Essa bolsa, conforme ela vai inflando, ela vai interrompendo o fluxo de sangue aqui no seu braço. E o que acontece quando o médico vê a pressão? Ou quando ele lê a pressão? Ele tem o estetoscópio, que é colocado no ouvido. Esse estetoscópio é colocado aqui na bolsa. E na hora que ele percebe que começa um barulho na pressão, um sonzinho, né? E esse sonzinho significa que ele mediu a pressão sistólica, que é a pressão máxima de saída do sangue do coração. Então, esse primeiro som ele escuta e vê a pressão sistólica, que normalmente é 12 milímetros por mercúrio. É como se fosse um tubinho, né, que você enche e forma uma coluna de 12 milímetros do mercúrio. Então, visualmente, né, dá para vocês verem, né, a pressão sistólica. Bom, continuando, aí você tem a outra pressão. Quando ele solta o ar, né, da bolsinha, ele
para de interromper o fluxo sanguíneo e o fluxo começa a fluir no braço. Aí quando ele coloca o ouvido, né, para escutar com o estetoscópio, ele não ouve mais o som. A partir daquele momento que ele não ouve mais o som do fluxo sanguíneo, é que ele vai olhar a medida da pressão diastólica, que é normalmente 80 milímetros de mercúrio. Como eu falei, aquela coluninha de mercúrio, né, que tem 80 milímetros, e aquela pressão é diastólica. Ele vai ver naquele reloginho que tem no esfigmanômetro, tá? Então, gente, é basicamente isso. A pressão normal, eu tinha falado no vídeo passado que uma pressão a partir de uma certa pressão, né, que é 14/9, é considerada uma pessoa hipertensa. E a pressão normal sanguínea, que você deve ter, o fluxo sanguíneo, deve ser 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio, tá? A leitura. Então, gente, é basicamente isso que eu queria falar para vocês sobre essa sequência de vídeos de hipertensão, explicando como funciona a medição, né? Espero que tenham entendido. Eu vou deixar aqui um link também para vocês do site que foi tirado essa explicação e também aqui, né, eu estou seguindo orientações de catálogos do Sistema Único de Saúde. Espero que vocês gostem, dêem um like aí para nós, se inscrevam no canal, por favor, e daqui a pouco a gente volta.